28 de dezembro de 2024. Durante a manhã, na cidade de Brandon, Mississippi, veículos pertencentes a familiares chegaram à residência da família Sheffield. Entes queridos tentavam entrar em contato com o casal, mas os telefones de Jennifer e Brandon não atendiam. Na entrada da garagem, perto da casa, os veículos da família estavam estacionados, indicando que provavelmente estavam dentro de casa, mas ninguém respondeu às repetidas batidas na porta da frente. Com a crescente preocupação devido à contínua falta de comunicação, os familiares contataram os serviços de emergência e solicitaram uma verificação de bem-estar na residência. Policiais do Departamento de Polícia de Brandon atenderam ao chamado. Eles examinaram a parte externa da casa. As janelas estavam intactas, as portas trancadas e não havia sinais visíveis de arrombamento ou acesso não autorizado. Sem nenhuma indicação clara de como o casal poderia ter saído da residência e sem resposta do interior, a polícia optou por entrar na casa. Ao chegarem ao local, os policiais que faziam a patrulha encontraram apenas silêncio. Ao percorrerem os cômodos, para compreender plenamente o que ocorreu no condado de Rankin, é útil retroceder a um período anterior ao isolamento da propriedade com fita policial. A cidade de Brandon, onde o casal residia, é considerada um dos melhores lugares para se viver no Mississippi. É um subúrbio tranquilo de Jackson com uma população de aproximadamente 25 mil habitantes, onde crimes dessa natureza são extremamente raros. Foi nesse ambiente de segurança e conforto que Jennifer Sheffield, de 30 anos, construiu sua vida e sua carreira. Nascida em 9 de setembro de 1994, Jennifer dedicou sua vida à ciência e à medicina. Sua trajetória profissional foi marcada por sólidas conquistas acadêmicas. Ela obteve o título de bacharel em ciências em bioquímica e, posteriormente, concluiu o mestrado em ciências médicas com especialização em biologia. Aqueles que a conheciam a descreviam como uma pessoa extremamente inteligente. Jennifer não se contentou com essas conquistas e decidiu continuar seus estudos para se tornar médica. Em seu dia a dia, ela aplicava seus conhecimentos trabalhando como enfermeira no pronto-socorro do Mississippi Medical Center. O trabalho no pronto-socorro exige alta tolerância ao estresse e tomada de decisões rápidas. Os colegas de trabalho do hospital disseram que sempre gostavam de trabalhar com Jennifer, frequentemente destacando seu profissionalismo. O reitor da faculdade do Mississippi, onde ela concluiu seus estudos de pós-graduação, a descreveu como uma aluna excepcionalmente talentosa que buscava o aprendizado com entusiasmo. Fora do hospital, a vida de Jennifer parecia significativa e plena. Ela era ativa nas redes sociais, principalmente no TikTok, onde compartilhava seus interesses com seus seguidores. Em seus vídeos, ela se mostrava cuidando do jardim e cozinhando diferentes pratos, dando vislumbres de uma vida doméstica acolhedora e acolhedora. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa de espírito brilhante, alguém profundamente dedicada a ajudar os outros. A fé também desempenhou um papel significativo em sua vida. Aqueles que lhe eram próximos falavam sobre seu profundo amor por Deus. Ninguém que viu essa mulher realizada e instruída salvando vidas na sala de emergência poderia imaginar que em breve seria ela quem precisaria de ajuda. Na casa dos Brandon, Jennifer morava com seu marido, Brandon Sheffield, de 40 anos. Nascido em 22 de setembro de 1984 em Mobile, Alabama, Brandon aparentava representar um estilo de vida suburbano estável. Para quem o observava de fora, ele parecia um homem equilibrado, com interesses tradicionais. Em seu tempo livre, ele gostava de mexer com carros, pescar e jogar frisbee golfe. As pessoas que o conheciam falavam de sua personalidade de maneira extremamente positiva. Ele era o tipo de pessoa que iluminava um ambiente, sempre tentando fazer os outros rirem e criar boas lembranças. Contudo, embora tivesse hobbies, o que mais importava para Brandon eram suas filhas.
De um relacionamento anterior, ele tinha 2 meninas, Gracie e Kylie. Segundo sua família, ele era um pai dedicado que amava profundamente suas filhas. Passar tempo com eles era o que lhe trazia verdadeira felicidade. Essa imagem de um homem de família dedicado também foi compartilhada pelos amigos de Jennifer. Faye, uma das amigas mais próximas de Jennifer, conhecia o casal desde o início do relacionamento. Ao longo dos anos, ela viu a relação entre eles crescer e sempre falou positivamente sobre Brandon. Ele o descreveu como uma ótima pessoa e disse que respeitava a forma como ele tratava Jennifer. Segundo Faye, nunca houve sinais de alerta, indícios de agressão ou motivo para preocupação. Em seu círculo social, Brandon era conhecido como o parceiro divertido, compreensivo e gentil. A história da família Sheffield começou quase 10 anos antes de terminar em tragédia. Este não era um romance universitário típico. Quando Jennifer e Brandon se conheceram em meados dos anos 2000, Jennifer ainda era uma jovem focada nos estudos, enquanto Brandon já era um adulto com uma vida consolidada. Havia uma diferença de idade de 10 anos entre eles, mas mais importante, Brandon já tinha uma filha, Gracie, de um casamento anterior. Desde o início, Jennifer sabia no que estava se metendo. Ela sabia que Brandon era um pai com responsabilidades reais e aceitou esse papel. Jennifer não se esquivou dele. Ela criou um vínculo com Gracie e, com o tempo, as duas desenvolveram uma relação próxima e de confiança. Pouco tempo depois, Jennifer e Brandon deram as boas-vindas a uma filha, Kylie. Entre os 20 e 30 anos, Jennifer dedicou-se inteiramente à família. Ela assumiu suas responsabilidades como esposa e mãe, enquanto também seguia uma carreira exigente na área médica. Amigos e vizinhos viam-nos como uma família unida, criando suas filhas em um lar repleto de amor e estabilidade. No entanto, a primeira rachadura visível nessa imagem aparentemente perfeita não surgiu por meio de boatos ou envolvimento policial. Veio diretamente de Jennifer. Entre seus vídeos habituais no TikTok sobre jardinagem e culinária, um vídeo em particular se destacou. O tom otimista havia desaparecido. Em seu lugar, havia um apelo mais contido. Jennifer recorreu a seus seguidores não com mais uma dica doméstica, mas com um apelo por apoio. Ela estava passando por uma profunda dificuldade emocional. Em seu vídeo, Jennifer fez uma pergunta direta e profundamente pessoal ao seu público. O que você faz quando sente que Deus está em silêncio? Ela explicou que estava acostumada a sentir a orientação de um poder superior, mas naquele momento, tudo o que sentia era silêncio. Em seu monólogo, ela falou sobre um caminho de vida que em algum momento pareceu ser o único a seguir, mas que continuou a colocar barreiras em seu caminho, tornando-se mais pesadas a cada passo. Diante das câmeras, Jennifer reconheceu abertamente que havia chegado a uma conclusão recentemente. Seus próprios planos já não pareciam importar. Em sua busca por significado, ela se lembrou de um ditado conhecido: o professor fica em silêncio durante a prova. Aquele momento refletia uma dura realidade. Uma mulher vista por outros como uma profissional bem-sucedida e uma mãe feliz, agora recorria a estranhos online em busca de respostas. Jennifer pediu orientação sobre o que fazer quando um caminho familiar leva a um beco sem saída, e considerou a possibilidade de que talvez fosse hora de mudar completamente de direção. O vídeo permaneceu online como uma prova silenciosa de que muito antes do desfecho físico, ela já buscava uma forma de remodelar sua vida. No outono de 2024, a vida privada dos Sheffields chegou a um ponto em que a verdade não poderia mais ser escondida. O casal decidiu se divorciar. Embora continuassem a viver sob o mesmo teto, seu status social mudou de uma forma visível a todos. Jennifer e Brandon atualizaram seus perfis pessoais de Facebook quase simultaneamente. Em relação ao status de relacionamento, ambos os perfis agora exibem solteiro ou solteira. Nessa plataforma, essa atualização não ocorre automaticamente. Se um dos parceiros alterasse o status, o outro não atualizaria a menos que isso fosse intencional. Cada um deles precisava acessar as configurações do próprio perfil e confirmar manualmente a separação. Era uma declaração pública de que o relacionamento havia terminado. Para amigos e amizades, isso soava como o estabelecimento de um limite definitivo.
No mundo atual, uma mudança no status de relacionamento nas redes sociais é frequentemente interpretada como um anúncio oficial. Ambos os cônjuges tomaram essa decisão deliberadamente, definindo os limites de uma nova realidade enquanto ainda moram na mesma casa. Superficialmente, as rotinas diárias pareciam inalteradas, mas o registro digital marcava a decisão como definitiva. Não se tratava de uma reação emocional, era uma ação coordenada por dois adultos que se preparavam para futuros distintos. A causa do divórcio não foi um escândalo dramático, infidelidade ou uma discussão repentina. Foi um desgaste gradual que vinha acontecendo ao longo de muitos anos. Os amigos em que Jennifer confiava observaram o mesmo padrão repetidas vezes. Jennifer estava exausta. Quando começaram o relacionamento, a diferença de idade de 10 anos parecia uma fonte de estabilidade, algo que fazia Brandon parecer confiável. Mas 10 anos depois, a dinâmica havia se invertido. Jennifer, com 2 graduações e trabalhando em terapia intensiva, havia se tornado a força motriz da família. Ela estava constantemente estudando, se esforçando ao máximo, estabelecendo novos objetivos e planejando se tornar médica. Segundo pessoas próximas a eles, Brandon continuava o mesmo, gentil, divertida e simpática, mas estagnado. A tensão surgia da ambição e do crescimento pessoal. Jennifer já não se encaixava mais no casamento. O que parecia confortável aos 20 anos, ser uma esposa carinhosa e dedicada ao lado de um marido divertido, tornou-se limitante aos 30. Ela carregava as responsabilidades emocionais e diárias, criando suas filhas e se esforçando até a exaustão, enquanto Brandon permanecia firmemente em sua zona de conforto. Em conversas privadas, Jennifer admitiu que se sentia sozinha mesmo casada. Ela queria um parceiro que crescesse ao seu lado, não alguém que exigisse constante atenção emocional. Para ela, a escolha do divórcio não tinha a ver com destruição, tinha a ver com se libertar de um peso e finalmente poder respirar. Ela não queria conflito, ela simplesmente queria seguir em frente em uma direção que Brandon não conseguia ou não queria seguir. Esse sentimento específico, a sensação de que a sua esposa está se tornando independente demais, bem-sucedida e não mais dependente, costuma ser um gatilho para homens com o tipo de personalidade de Brandon. A imagem perfeita que ele construiu não estava desmoronando porque ela encontrou outra pessoa. Estava se desfazendo porque ela encontrou a si mesma. Em 10 de dezembro, apenas 18 dias antes de a polícia isolar a casa dos Brandon, Jennifer publicou uma mensagem em vídeo detalhada no TikTok. A gravação tinha como objetivo explicar claramente o que estava acontecendo na família e acabar com as especulações. Diante das câmeras, ela se mostrou calma e serena, e seu tom contradizia todos os estereótipos associados a separações dolorosas. Ela descreveu o comportamento de Brandon durante o processo de divórcio usando uma única palavra: inacreditável. Segundo Jennifer, o casal estava mantendo total civilidade pelo bem das filhas. Ela enfatizou que estavam funcionando como uma equipe, trabalhando juntos para superar esse período com o mínimo de danos possível. Ela detalhou cuidadosamente as condições exatas do acordo. Os bens e ativos seriam divididos igualmente, 50-50. Não houve discussões, disputas judiciais ou desacordos sobre pertences materiais. Ela falou com segurança sobre Brandon continuar a prover o sustento das filhas, o que aliviou parte da responsabilidade que ela sabia que em breve teria que assumir. O cerne da sua mensagem não estava focado no passado, mas sim no que estava por vir. Jennifer contou à sua plateia que estava se preparando para criar os filhos como mãe solteira e, pela primeira vez na vida, depender inteiramente dos seus próprios rendimentos. Ela falou abertamente sobre os obstáculos financeiros que enfrentaria, como comprar uma casa nova, lidar com uma hipoteca e a necessidade de um orçamento cuidadoso. Ela pediu dicas aos espectadores sobre como economizar dinheiro e descreveu as medidas que já havia implementado, como eliminar as compras em cafeterias, trocar os medicamentos por comprimidos de cafeína, cuidar do próprio cabelo e fazer as unhas em casa. O vídeo criou a imagem de uma mulher construindo deliberadamente um novo estilo de vida. Ela discutiu detalhes do cotidiano, taxas de juros e estratégias para economizar dinheiro,
demonstrando total preparo para viver de forma independente. Seus planos incluíam mudar-se e estabelecer sua própria casa, sinalizando uma intenção de longo prazo. O vídeo capturou um momento em que Jennifer Shepard acreditava que a parte mais difícil do divórcio já havia passado e que o caminho à frente era desafiador, porém seguro, rumo à independência. O vídeo de 10 de dezembro continua disponível online. Na gravação, Jennifer parece calma. Ela fala sobre planos para o futuro e se refere ao marido como uma pessoa incrível. Mas investigadores e especialistas que estudam violência doméstica percebem algo muito diferente por trás de declarações como essas. Exatamente 18 dias se passam entre a divulgação do vídeo e o momento em que a polícia chega à casa em Brandon. Especialistas identificam esse período como o de maior risco. As palavras de Jennifer sobre uma separação amigável contrastam fortemente com o desfecho da história. Pesquisas investigativas mostram que quando uma mulher elogia publicamente seu parceiro durante uma separação, isso geralmente é um comportamento defensivo. A psicologia comportamental explica isso como uma forma de amenizar a situação. O objetivo é manter a imagem da família e, mais importante, evitar provocar agressividade por parte do homem com quem ela ainda vive sob o mesmo teto. Jennifer Sheffield e Brandon Sheffield, apesar de terem atualizado seus status no Facebook para solteiros, continuam morando na mesma casa. A fase em que alguém está se preparando ativamente para terminar o relacionamento é considerada a mais perigosa. De acordo com dados do sistema judiciário, a probabilidade de um desfecho fatal para uma mulher aumenta drasticamente quando ela deixa claro que vai embora definitivamente. A sensação de controle de Brandon começa a ruir. Sua rotina familiar, sua imagem de alma da festa e sua vida doméstica começam a desmoronar. Jennifer, que planeja abertamente comprar sua própria casa e se organiza financeiramente como mãe solteira, deixa uma coisa inegável com suas ações: não haveria reversão. Por trás das portas fechadas daquela casa no Mississippi, uma escalada silenciosa se desenrolava. Não sabemos as palavras exatas ditas durante aquelas 2 semanas e meia. Não havia câmeras dentro da casa, mas os fatos contam a história. O divórcio ideal que Jennifer descreveu para milhares de seguidores existiu apenas online. Na realidade, a tensão continuou a aumentar. Brandon observou sua esposa se tornar mais distante, mais independente e seguir em frente com documentos e planos. A imagem cuidadosamente construída, mostrada aos amigos e nas redes sociais, já não correspondia ao que acontecia dentro de casa. Os comentários elogiaram o casal por sua maturidade e bom senso. As pessoas aceitaram a narrativa de uma separação calma e respeitosa. Mas dentro da casa, essa história não se desenrolava. O controle que Brandon exercia sobre a família havia desaparecido. 18 dias de silêncio terminaram não com Jennifer se instalando em uma nova casa, mas com parentes fazendo ligações telefônicas que nunca foram atendidas. Para entender o que os policiais encontraram ao entrar na casa em 28 de dezembro, os investigadores tiveram que retroceder na cronologia dos eventos e comparar a sequência com as conclusões do legista. O que parecia ser a tranquilidade de um subúrbio do lado de fora, revelou-se ser o local de um acerto de contas final. Os detetives que chegaram após a entrada forçada descartaram rapidamente a hipótese de roubo ou agressão externa. As fechaduras estavam seguras. Não havia indícios de arrombamento pelas janelas. Peritos forenses documentaram o que é conhecido como crime em local fechado. Só havia 2 pessoas dentro da residência. De acordo com o laudo oficial do legista e as evidências balísticas, os eventos seguiram um cenário de homicídio seguido de suicídio. Brandon Sheffield foi identificado como o único agressor. Jennifer Sheffield não teve chance real de se defender ou escapar. A reconstituição mostrou que o incidente fatal envolvendo Jennifer ocorreu enquanto ela estava dentro da casa. Os investigadores determinaram uma sequência clara de disparos. A arma estava em posse de Brandon. Os primeiros tiros foram disparados contra ela. Os especialistas concluíram que os ferimentos eram fatais. Após o ato, Brandon Sheffield virou a arma contra si mesmo, pondo fim ao incidente com ferimentos auto-infligidos. O corpo foi encontrado perto do de Jennifer.
A posição das cápsulas de balas e o padrão de resíduos de pólvora confirmaram que nenhuma terceira pessoa esteve envolvida nessa tragédia. Os detetives relacionaram essa explosão de violência a uma perda de controle, indiretamente refletida nos documentos do divórcio. O processo legal iniciado por Jennifer envolvia a divisão de bens e a guarda dos filhos, mas as ações físicas de Brandon levaram esse processo a uma conclusão irreversível. Toda a imagem de um divórcio perfeito, exibida cuidadosamente nas redes sociais, desmoronou diante da realidade de uma única noite. Brandon, que a cada documento assinado perdia gradualmente o controle sobre a vida de Jennifer, recuperou o domínio absoluto da única maneira que lhe restava, através de atos violentos. O que se seguiu, após as autoridades encerrarem oficialmente a investigação, desviou a atenção pública dos detalhes forenses para questões morais. Assim que todos os procedimentos obrigatórios no Instituto Médico Legal foram concluídos, os restos mortais de Jennifer e Brandon foram liberados para suas respectivas famílias para o sepultamento. A família optou por não realizar cerimônias de despedida separadas. Em vez disso, um único memorial em homenagem a ambos os cônjuges foi planejado para a mesma data e realizado no mesmo local. Os organizadores escolheram uma funerária próxima, onde foram montados painéis de homenagem em um espaço compartilhado. A decisão de realizar uma despedida conjunta para a mulher assassinada e o homem responsável por sua morte tornou-se pública por meio de fotografias e relatos de testemunhas. Ao entrarem na sala, os presentes se depararam com duas mesas memoriais. A diferença era imediatamente perceptível e posteriormente capturada em fotos que se espalharam pela internet. O memorial de Brandon era grandioso. Sua mesa estava coberta de retratos, fotos de pesca, fotos com amigos e itens relacionados a esportes. A exposição sugeria um homem enérgico e popular, cuja vida parecia agitada e plena. A poucos metros ficava a mesa de Jennifer. Nela havia uma urna e apenas uma pequena seleção de fotografias. Em comparação com a homenagem ao marido, a de Jennifer parecia notavelmente simples e minimalista. Visualmente dava a impressão de que Brandon era o foco principal da cerimônia, enquanto Jennifer ocupava uma posição secundária. Quando essas imagens apareceram online, as reações de quem acompanhava o caso foram imediatas. Usuários de redes sociais e participantes de fóruns postaram milhares de comentários expressando choque com a homenagem conjunta. A principal crítica centrou-se no desequilíbrio ético. Os comentaristas destacaram a contradição de homenagear, praticamente no mesmo local e ao mesmo tempo, tanto uma mulher que perdeu a vida, quanto o homem que disparou o tiro fatal. Outra onda de críticas focou-se especificamente nas mesas memoriais. A simplicidade austera da homenagem de Jennifer, em contraste com a profusão de imagens que celebravam Brandon, foi amplamente vista como um sinal de desrespeito à vítima, por parte dos organizadores da cerimônia. Observadores relataram que a família parecia estar de luto por um homem alegre e pai dedicado, ignorando o fato de que suas ações resultaram em 2 mortes. Comunidades online acusaram os familiares de tentarem suavizar a imagem de Brandon e remover o contexto de violência doméstica, mesmo durante um evento que deveria ser de homenagem. Para compreender plenamente a mecânica do que ocorreu em 28 de dezembro de 2024, é necessário deixar as emoções de lado e basear-se em fatos concretos, cronologia, registros de data e hora e descobertas forenses. O que pareceu ao público como o desaparecimento repentino de um casal foi, para os profissionais, uma cadeia de eventos claramente definida que se desenrolou em poucas horas naquela manhã. O dia 28 de dezembro de 2024, em Brandon, Mississippi, começou como uma típica manhã de sábado após o Natal. O sol nasceu sob um bairro tranquilo, iluminando uma casa que, vista de fora, parecia representar uma sólida estabilidade familiar. Atrás das janelas ainda decoradas para as festas de fim de ano, começava um dia que, para Jennifer, representava mais um passo rumo a um futuro novo e independente. Dentro da casa, tudo parecia normal. Jennifer Sheffield, acostumada a acordar cedo por causa do seu trabalho na UTI, provavelmente já estava desperta. Ela circulava pelos cômodos, a cozinha, a sala de estar, sentindo-se segura. Afinal, ela e Brandon tinham um acordo.
Eles eram parceiros. Ela acreditava na ilusão que ela mesma criara, o conceito de uma separação perfeita, onde duas pessoas seguem caminhos diferentes, mantendo o respeito mútuo. Brandon Sheffield também estava dentro da casa. Para ele, aquela manhã tinha um significado completamente diferente. Enquanto Jennifer se preparava para uma vida sem ele, ele provavelmente testemunhava seu próprio mundo desmoronar. O fato de ela estar solteira nas redes sociais, as conversas da esposa sobre mudança, a confiança inabalável dela, tudo que para Jennifer representava cooperação e maturidade, tornou-se para Brandon uma prova insuportável de que seu controle estava se esvaindo. Naquela manhã tranquila, a fachada do homem alegre e figura central da sociedade finalmente desmoronou, expondo um profundo desespero e raiva por baixo. O que se seguiu aconteceu rapidamente. Não houve gritos prolongados ecoando pela vizinhança, nem o tilintar de pratos. A escalada da tensão durou minutos, talvez apenas segundos. Em algum momento durante uma conversa, ou simplesmente enquanto se movia pela casa, Brandon decidiu interromper tudo. Ele pegou uma arma de fogo. Jennifer, provavelmente ocupada com tarefas rotineiras, não imaginava o que aconteceria a seguir. O homem com quem compartilhara a vida por uma década, o homem em quem confiava, puxou o gatilho. Um silêncio pesado tomou conta da casa. Os planos de Jennifer de comprar uma casa, sua ambição de se tornar médica, sua devoção a Gracie e Kylie, tudo terminou em um único instante. Logo em seguida, Brandon tirou a própria vida, completando uma sequência sem volta. Por volta do meio-dia, a tranquilidade da vizinhança foi interrompida pelo som de motores. Os familiares começaram a chegar em casa. A visita havia sido combinada com antecedência, possivelmente para buscar Gracie e Kylie, ou para discutir assuntos familiares. Veículos entraram na garagem. As pessoas saíram sorrindo, antecipando o conforto familiar de um encontro de família. Aproximaram-se da porta da frente. Alguém bateu. Silêncio. Seguiu-se outra batida, mais forte que a anterior. Ainda nada. Os carros de Jennifer e Brandon estavam visíveis do lado de fora, um claro indício de que eles estavam em casa. Os parentes começaram a discar seus celulares. Por trás de portas e janelas trancadas, o som dos telefones tocando ecoava pelos cômodos vazios, chamada após chamada, toque após toque. Ninguém ignorava os chamados sobre o corte da grama, mas ninguém atendia. O que era uma leve preocupação na varanda transformou-se em medo. Alguém olhou pelas janelas, procurando por qualquer movimento. Outra pessoa puxou a maçaneta da porta, na esperança de que estivesse aberta. Em vez disso, a casa estava trancada por dentro, ocultando sua terrível verdade. Após um período considerável, quando ficou evidente que não havia explicação plausível para o silêncio, uma mão trêmula chamou os serviços de emergência. A investigação oficial em Brandon, Mississippi, já foi encerrada. As autoridades encerraram o caso após a morte do único suspeito. Do ponto de vista legal, a história terminou no momento em que o legista registrou a hora da morte. Mas para Gracie e Kylie, as filhas de Brandon, o impacto daquela noite se tornou uma realidade duradoura e irreversível. As meninas, que Jennifer tratava como suas próprias filhas, ficaram órfãos e agora estão sob os cuidados de parentes. No domínio público, resta apenas um vestígio digital da história, um vídeo datado de 10 de dezembro. O vídeo em que Jennifer sorri fala sobre planos de comprar uma casa e se refere ao homem que mais tarde cometeria o crime como uma pessoa incrível, nunca foi removido. Hoje essa gravação não é mais vista como um vlog de estilo de vida, mas sim como prova documentada de um erro fatal de julgamento. So, about to be a newly single mom. I am in the middle of a divorce. My husband is being incredible though. Like, really and truly, like we're working together. Everything's great. We're splitting everything down the middle. Like, you know, everything is good. It is a very civil divorce with our daughter in mind, and I really appreciate that. Como prova documentada de um erro fatal de julgamento. O caso se tornou um lembrete contundente de como as aparências nas redes sociais podem ser enganosas.
Milhares de espectadores assistiram ao que parecia ser um divórcio perfeito se desenrolar em tempo real, sem saber que estavam testemunhando uma sequência de eventos que caminhava inexoravelmente para um desfecho trágico. A mudança de status de relacionamento para solteiro no Facebook, que o público interpretou como uma atualização de rotina, tornou-se, na realidade, o catalisador para Brandon. Se você achou este caso fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Publicamos vídeos de casos criminais todas as noites. Até a próxima. Fiquem atentos e vigilantes.